Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Gênesis capítulo 1, aleluia? Gênesis capítulo 1, glória a Deus, a palavra que o Senhor ministrou hoje no meu coração, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha falar, venha ministrar no coração de cada pessoa que eu te peço no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao nosso redor e que nada venha roubar a tua semente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra logo, né, de manhãzinha que o Senhor falou comigo. Aleluia. Eu ainda lá deitada, o Senhor falando dessa passagem, principalmente essa, né? No princípio, Deus criou céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E o Espírito Santo de Deus me falava muito a respeito disso. A terra era sem forma e vazia, né? Nós vamos então aqui, né? Lendo, o Senhor vai ministrando nas nossas vidas. No princípio, isto é, no início da criação, no início do universo, podemos ver aqui que Deus sempre foi e sempre vai ser, Ele é eternamente. E foge do nosso entendimento, né? As feituras do nosso Deus poderoso e santo, foge da nossa imaginação, né? Deus, nós temos que amar a Deus independente de tudo que a gente possa entender ou não, né? Porque Ele é um Deus poderoso e santo, mas Deus diz aqui na palavra dele, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Nós temos que amar a Deus, né? Respeitar as leis do Senhor, confiar nele, independente do que nós possamos entender ou não, se explica ou não o que é feito. Nós devemos amar a Deus. Deus se ama e não se explica. Mas aqui no manual de vida que Deus deixou para nós, para o homem, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. E obrigada por isso, meu Pai, por ter criado, né? Por fazer nós pequeninos também parte dessa criação. Nós temos que agradecer ao Pai poderoso e santo por podermos fazer parte dessa criação, né? Que o Senhor, ele nos deu, ele nos presenteou, ele criou o céu e a terra e nos colocou aqui. Aleluia. Verso 2 que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Assim como tudo que nós começamos a fazer no início não tem forma. Quando eu pego um caderno em branco para escrever, aquelas linhas ali está em branco, não tem forma. Então, né, quando eu pego um bolo para fazer, eu não tenho ali a forma do bolo, é um início, assim como tudo que nós vamos fazer no início não tem forma, ó. A terra era sem forma, ainda estava em construção, aleluia. Alguns diz, né? Algumas bíblias falam a respeito de que ela estava assim devastada, mas eu creio que aqui o Senhor estava dizendo a respeito mesmo de que ele estava formando, ela estava sendo formada, ele nos instruindo como ele foi fazendo, né? No início não tinha forma, né? Foi assim a criação da terra. Podemos ver trabalhar do Espírito Santo de Deus na construção. Nós podemos ver que ali, né, ela estava vazia, não tinha nada quando o Senhor produziu. E o Espírito se movia sobre a face. Isso quer dizer, o Espírito de Deus trabalhava, ele se movia, ele estava ali, né? Podemos ver o trabalhar de Deus com o Espírito Santo de Deus na criação. Então, aqui no verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus criou a luz para dissipar as trevas. Verso 4 diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Deus viu a necessidade de separar a luz das trevas, pois a luz foi criada para nortear o dia, né? E a noite, as horas, os meses.
E aqui no verso 5 diz assim: e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então podemos ver, né, aqui o cuidado de Deus em separar ali por partes, noite e dia. Deus é perfeito. No verso 6 e 7 diz assim: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre a água que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Aleluia. Podemos ver como Deus é perfeito, Ele é cuidadoso, né? Ele fez tudo com detalhes, ele fez tudo ali, né? Ele separou a atmosfera, ele fez todas as coisas que para o homem descobrir como foi feito, foi trabalhoso, foi anos de estudo, e o nosso Deus fez apenas no falar, com o poder da palavra ali, né? Habita o nosso rei, né? O Jesus, que ele é o verbo vivo que se fez carne. No princípio ele já estava com o Pai. O Pai poderoso, Deus, aquele que já é antes mesmo de tudo existir, né? Nosso Deus é poderoso, maravilhoso. Não tem como nós não crermos na criação do Deus poderoso e santo. Aí ainda aqui, né, nós sabemos que o homem é criação de Deus, né? Lá em Gênesis 2:7 fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E a mulher aqui, no capítulo 2, verso 18, aleluia, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fazer-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. No verso 21 ao 23 diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos seus ossos e carne da sua carne. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui quando Deus criou o céu e a terra, e o espírito dele pairava para então começar a mover ali, quando o Senhor dava ordem para as coisas irem surgindo. Mas aqui o homem, quando o Senhor viu que tudo já estava pronto e o Senhor fez o homem, ele viu, né, ali, ele formou o homem do pó. Tudo ele deu ordem para ser criado, mas o homem ele formou, aleluia, e formou o homem, formou Deus, o Senhor, o homem do pó. Então nós fomos formados do pó. O Senhor foi lá e ainda soprou o fôlego, né, de vida em nossas narinas. Olha que maravilhoso. Tudo o Senhor deu ordem, mas quando chegou para fazer o homem, o Senhor soprou, ele fez, e ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Como ele fez a criação humana, o ser humano, de uma forma especial. Olha como Deus, ele já te preparou desde lá do início, né? Nós somos descendente desse ser que o Senhor criou. Nós somos também esse ser vivente que quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos, aleluia. Então lá em Gênesis, né? Aqui como nós vimos, como a terra sem forma e vazia. É o que o Senhor falou para mim. Assim como a terra sem forma e vazia precisou do Espírito dele, do Espírito Santo de Deus, para pairar sobre as águas ali, para dar continuidade ali à construção do universo, aleluia. Deus vai continuar a obra perfeita dele. E ele ali, o Espírito de Deus, estava ali pairando para continuar a obra perfeita de Deus. Assim somos nós, feito de barro, e recebemos o sopro de vida e fomos feitos ser vivente. Mas Deus nos deu um livre arbítrio, nos deu a inteligência, nos deu a escolha para sermos filho ou não de Deus. Ele nos fez ser vivente, mas nos deixou um livre-arbítrio de servi-lo ou não, né? Precisamos do Espírito de Deus em nós
para sermos aperfeiçoados, para Ele nos moldar, para que a grande obra de Deus seja realizada plenamente em nós. Aleluia! O Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, assim, Ele começa a trabalhar em nós, né? E não queira nós vivermos somente por nós mesmos, aleluia, como um ser vivente, que a gente não venha viver ali sem a ajuda do Criador, mas sim, né, mas que nós venhamos querer que o Espírito de Deus seja sobre a nossa vida, né, que o Espírito desse Criador se mova em nós, que ele venha se mover em você, aleluia, que você venha querer esse Espírito que traz o aperfeiçoamento, aleluia, aonde pode deixar Deus nos aperfeiçoar. Deixa Deus ser o seu Pai, deixa Deus ser seu Abba Pai. Permita que o Espírito Santo de Deus paire dentro de você, esteja dentro de você. Assim como Deus criou ali a terra sem forma, né, e vazia. Somos nós, seres viventes, com sopro de vida, ser vivente, mas nós estamos ainda vazio, sem forma, né? Ah, não, mas eu tenho mão, tenho braço, tenho olho, eu tenho um formato. Não, essa forma que o Senhor quer dar em nós é a forma espiritual, a forma do aperfeiçoamento, que vai além de ser um ser vivente, mas que a gente venha a ser agora filho e filha de Deus, aonde que nós possamos então deixar o Espírito de Deus assim como estava a terra. Foi o que Deus falou para mim, foi revelação de Deus, como estava a terra ali, vazia, sem forma. É o homem criado por Deus, ele tem o sopro do fôlego de vida, mas ele tem que ter o Espírito de Deus dentro dele, temer a Deus sobre todas as coisas para ser aperfeiçoado, porque a obra do homem não foi perfeita ainda, porque o homem sente angústia, ele sente tristeza, ele sofre aflições, ele sofre perseguições, né? Ele tem problemas internos a serem resolvidos. O homem tem um vazio dentro dele que é do tamanho de Deus. Aleluia! É o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Assim como Deus criou a terra vazia e foi necessário o Espírito de Deus ali estar pairando sobre ela para receber as ordens de Deus, somos nós, aonde nós, quando aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a acatar a ordem de Deus para moldar o nosso caráter, para que a obra plena do Senhor seja sobre a nossa vida. Nós temos uma promessa de um lugar perfeito, sem ranger de dentes, sem dor, sem, né, angústia, sem perseguição. E só vamos alcançar essa promessa se nós tivermos a ajuda do Espírito de Deus. Aleluia! E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tudo é perfeito. Nós vamos ter vida plena em abundância ainda aqui na terra. Aleluia. Sinto que Deus quer falar conosco hoje algo maravilhoso para fazer das nossas vidas algo pleno, aleluia. Deus nos ama, sim, Deus nos ama, independente do que nós estamos passando, né? Não sei qual que é o problema da tua vida, a angústia, a tristeza, não sei o que você tem sentido. Talvez você está preso dentro de você mesmo. Talvez você esteja preso como ali, né, a lagarta dentro do casulo. Mas o Senhor, Ele quer realizar a grande obra dele plena dentro da tua alma, dentro do teu coração. Não fique triste se você está passando por doença, seja lá o que for, se você tá com uma falha no teu caráter, se você já errou muito e não se sente digno, mas o Senhor quer hoje que o Espírito Santo dele desça sobre a tua vida, habite dentro de você e comece a trabalhar para uma obra perfeita. Nós podemos ver ali, foi no início Deus, o Criador, o Espírito Santo dele, e Jesus já ali, que era o verbo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é perfeito, e para que nós possamos estar em perfeição com Deus, precisamos acreditar no Deus Criador, o Pai poderoso e santo, em Jesus Cristo, que veio na terra para nos salvar, nos resgatar, e o Espírito Santo de Deus que foi nos concedido através de Jesus na cruz. O Espírito Santo de Deus sempre existiu, mas o acesso a ele nós tivemos quando Jesus desceu lá no madeiro por nós,
por nós, porque Ele te ama, Ele me ama, aleluia. Fomos feitos do pó da terra, isto é, o pó, para se tornar ali um ser vivente, para se tornar ali o homem, né, um humano, ele precisou ali do Espírito de Deus. Deus, ele trabalhou naquele pó, aleluia. Assim, quando Deus falou a Jeremias lá, em Jeremias 18, aleluia, verso 1 ao 8, que Deus dizia assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, né, era para Jeremias descer à casa do oleiro, que lá Deus iria falar com ele. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar ou para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha que lindo, né? O Senhor aqui, ele falando com Jeremias, comparando o povo de Israel como um vaso de barro. Sim, Deus nos faz de uma matéria maleável. Deus nos fez de uma matéria onde Ele pode ir ali e moldar novamente. Onde Ele pode moldar quando nós entregamos a nossa vida inteiramente a Ele. Então Ele pode nos moldar. Nós podemos moldar ali, sermos moldados por Deus, moldar o nosso caráter para estar a serviço dele. Aleluia! Deus é o único que pode fazer de nós um vaso novo. Na mão de Deus somos transformados. Aleluia! Ele nos limpa, nos purifica, independente das nossas imperfeições. Né? Deus te chama para que o Espírito dele habite em você. Aleluia! Durante toda a nossa vida, o oleiro vai nos moldar. Mesmo quando nós aceitamos Jesus, durante toda a nossa vida, o oleiro vai vir nos moldando. E ele disse aqui para Jeremias, né, que ele estava falando contra uma nação. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em lhe fazer. Então, quando ali reconhecemos que somos falhos, pequeninos diante de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, então o Senhor, ele também se arrepende de vir fazer um mal sobre as nossas vidas, mas ele é o Deus que nos faz novamente. Aleluia! Glória a Deus. E ele vem e vai edificar para plantar. Olha no verso 9: e no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minhas vozes, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Então aqui o Senhor dizendo que ele promete fazer o bem, mas se o homem não agir bem, ele volta atrás, ele não vai dar o bem para quem é mau. Mas aquele que está no pecado, se arrepender, o Senhor então se arrepende do juízo que iria derramar sobre aquela pessoa, e ele vem com a sua benignidade, porque o vaso tem que ser de barro. Nós temos que estar na mão do oleiro. É melhor estar na mão de Deus do que na mão do diabo. É melhor estar na mão de Deus do que pensarmos que estamos por nós mesmos. Aleluia! Durante toda a nossa vida, por mais que estejamos diante de Deus, que o Espírito dele possa estar em nós, nós vamos ser moldados. O vaso, depois de moldado ali, ele tem que passar pelo fogo para ele então ali ter uma resistência, para ele ser resistente, né?
E passar pelo fogo muitas das vezes vai doer, mas o Senhor, Ele quer que nós estejamos resistentes para aguentar a sua obra, para aguentar o dia mal, para conseguirmos alcançar a salvação eterna, né? Que o Senhor de Deus poderoso e santo possa habitar em nós, na tua e na minha vida, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus habitar em você. Que você possa aceitar esse Jesus que vem e traz o Espírito Santo de Deus para transformar o nosso caráter. Que você venha ser agora filho amado do Senhor, filha querida de Deus. Que você não venha ser como a terra ali que foi criada, mas ela estava vazia, ela estava ali, né? Sem forma, mas que você venha ter a forma do caráter de Deus, que você venha estar cheio do Espírito de Deus, que você venha deixar o Espírito Santo de Deus, assim como ele pairou, como ele estava sobre as águas, como ele estava ali sobre as ordens de Deus, para fazer aquela terra que não tinha forma e que estava vazia, ser agora transformada, para criar ali, né, um formato e ser cheia. Que o Senhor quer fazer na tua e na minha vida. Ele quer nos dar forma de Deus, que nós sejamos da forma que Ele quer. Ele quer nos transformar. Ele quer agora preencher o que estava vazio na minha e na tua vida. É o que Deus está falando para nós hoje. Que nós não venhamos querer fazer sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, mas que nós venhamos entregar a nossa vida nas mãos do oleiro. Aleluia! Que nós venhamos ser dependentes do Senhor. Assim é o homem sem Deus, sem forma e vazio. Que triste. Algo, se o Deus criasse ali somente a terra, sem forma e vazia, e nada mais criasse, era somente aquilo, uma criação. Mas Deus não quer que nós sejamos um ser vivente, Ele quer que nós sejamos co-herdeiro em Cristo, participante, né, das promessas de Deus na nossa vida. Que lindo, Deus nos deixou o livre-arbítrio, como Ele fez o homem especial. Você é especial para Deus, não se esqueça disso. Você é especial, e esse vazio que você sente na tua alma é do tamanho de Deus. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai Santo, Deus de poder, por essa palavra poderosa, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós queremos, Senhor Jesus, todos os dias, o teu Espírito habitando em nós. Nos transforma, nos limpa, molda o caráter, Pai, desse homem, dessa mulher. Nos limpa, Senhor Jesus, que todas as vezes que o eu, o ego, Senhor Jesus, o nosso achismo estiver, Senhor, à tona, vai lá, nos leva de novo à casa do oleiro. Senhor Jesus, vai tirando aquilo que não presta, aquilo que não é de ti. Nos molda, Pai, da forma que o Senhor quer, para que o vaso esteja perfeito da forma que o Senhor deseja. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.